Só da igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos colocar de pé, vamos estar iniciando nesta manhã essa escola bíblica, a qual Deus nos permite, mais uma vez, estarmos aqui na sua presença. Pai, nós te glorificamos e te adoramos e te exaltamos por estarmos aqui, Senhor, nesta manhã, para juntos adorarmos e enaltecermos e bendizermos o teu santo, eterno e poderoso nome. Deus, venha, Senhor Jesus Cristo, Senhor, abençoar a todos que estão presentes, aqueles que estão se deslocando, ó Pai, aqueles que não poderão por causa de trabalho, por causa de enfermidades. O Senhor venha ser com cada um, ó Pai querido, abençoa, nos ajuda, Deus eterno, a entender, a compreender a Tua palavra que será ministrada nesta manhã. Fala conosco, ó Pai, abençoa os louvores e o estudo da Tua palavra, em nome de Jesus. Débora, louve. Louve, louve, louve ao Senhor. E colocar o Flavinho para cantar vai dar trabalho. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 400. Em Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus. Vamos cantar novamente o verso 4. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da nossa revista. Hoje nós estamos na lição 2, 11 de julho de 2021, qual Deus nos permite estarmos aqui. Tem por título, O Reino Dividido, Jeroboão e Robão. Para quem ainda não tem a revista, a nossa leitura bíblica em classe está em 1 Reis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10, depois versículo 13, 14, 26 e a 29. Deixa a sua Bíblia aberta em 1 Reis, capítulo 12. Amém? Vamos lá. Texto áureo. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19, versículo 21. Verdade prática, a igreja leia para nós. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe.
Eu vou ler toda a leitura bíblica em classe, viu, irmãos? E os irmãos somente acompanhem. 1 Reis, capítulo 12, verso 1 ao 10. Primeiro. E foi Robão para Sinquem, porque todo Israel veio a Sinquem para fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar a Jeroboão e toda a congregação de Israel, que vieram e falaram a Robão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão do teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhe disse: ide-vos até o terceiro dia, e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Robão conselho com os anciões que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles falaram, dizendo: se hoje fores servos deste povo, e os servires, e respondendo-lhes falares boas palavras, todos os dias serão os teus servos. Porque ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que havia crescido com ele, que estava diante dele. E disse-lhes: que aconselhai vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que havia crescido com eles falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciões lhe haviam aconselhado. E ele lhes falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o rei na casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Robão, rei de Judá, e me matarão e tornarão Robão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhe disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. Pai, nós te louvamos e te glorificamos, ó Deus, Senhor, louvor pela tua palavra, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa estar falando, Deus, profundamente aos nossos corações nesta manhã. Faça-nos compreender, Senhor, esse reino dividido, ó Pai Santo. Faça-nos entender, ó Pai querido, a tua palavra. Abençoa, Senhor, o estudo, ó Pai querido, nos jovens. Abençoa o estudo nas crianças, ó Pai Santo. Que o Senhor usa cada professor como instrumento nas tuas mãos, e que nós possamos recebermos, ó Deus, a tua palavra de bom grado nesta manhã. Fica conosco em nome de Jesus. Amém? As classes estão liberadas, o pastor está com a oportunidade. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Queridos, Deus me proveu para estar ministrando para os irmãos hoje, né? Nós temos aqui muitos professores aí que eu gosto de ouvi-los, mas assim Deus quis que eu hoje ministrasse esta lição para vocês. Interessante é que essa lição me chamou muita atenção, porque eu quero fazer uma pergunta para vocês hoje. Com quem vocês estão se aconselhando? Com quem? Porque nós temos aqui um exemplo aqui, exemplo claro aqui de por quem
que nós estamos aconselhando? A quem nós estamos procurando para nos aconselhar? E precisamos, a cada dia, a cada momento, observarmos isso. Eu tenho 50 anos de casado. Será que eu vou me aconselhar com a pessoa que tem 1 ano de casado? Será que eu vou aconselhar? Não, os problemas que ele está passando não é o mesmo que eu já passei. O problema da faixa etária, cada um é um. E a gente tem que olhar para isso para poder não tomar uns conselhos errados. Mas, nesta manhã, na lição de número 2, que fala do reino dividido, eu quero ter uma particularidade com os irmãos, o seguinte: só que nós temos essa revista, nós temos cada uma delas 3 tópicos importantes. E essa que nós vamos estudar hoje, o primeiro tópico nós vamos alavancar, ou seja, pontuar as principais causas da divisão do reino. Queridos, preste atenção numa coisa. Se alguém chegar para você hoje e dizer assim: irmão, por que os reinos foi dividido? Você saberia responder? Está vendo? Você saberia responder? E hoje nós vamos aprender o primeiro ponto, que eu quero que você saia daqui com conhecimento. Se a pessoa fizer esta pergunta para você, você saberia responder isso. Porque nós temos aqui, então, o primeiro tópico aqui, nós vamos aprender a pontuar as principais causas da divisão do reino. O segundo tópico aqui, nós vamos apresentar as falhas e as más decisões do rei Roboão. E o terceiro ponto, nós vamos pontuar os pecados de idolatria de Jeroboão. Então, nós vamos nos deter simplesmente a esses 3 pontos. Porque não adianta nada nós fugir para outro segmento e sair daqui sem entender esses 3 pontos a quais a lição quer que nós aprendemos. E o primeiro ponto que nós vamos estudar agora são as principais causas da divisão do reino. Preste atenção, a irmã acabou de dizer que é desobediência. Sim, desobediência. Mas veja bem a introdução. Após a morte do rei Salomão em 931 a.C., o seu filho Roboão subiu ao trono e ele foi responsável pela divisão do reino em 2 partes. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Fadiga da história, ou seja, uma história ruim de sensatez, desse rei, nos mostrará as consequências da má decisão. Essa história nos ensina a depender cada vez mais de Deus em momentos de tomarmos decisões importantes da nossa vida. Nós precisamos entender que quem tem a resposta certa para as nossas decisões é simplesmente Deus. Você pode até aconselhar com a pessoa mais experiente. Eu vou me aconselhar com o pastor Roger aqui, sei que ele tem grande conhecimento e sabedoria. A resposta que ele trouxer para mim, eu vou colocar na presença de Deus, para Deus confirmar aquilo para mim. Porque a palavra me manda fazer prova do profeta. A palavra me manda fazer prova. E como é que eu vou fazer essa prova? Eu quero tomar uma decisão importante. Eu chego no Francismar e digo: pastor Francismar, como é que eu faço com essa situação? Ele diz assim, assim. Mesmo assim, eu ainda vou colocar na presença de Deus, para que Deus confirme aquilo conosco. Que Deus confirme aquilo comigo. Então, amados, nós vimos aqui que a introdução está dizendo que a insensatez desse rei trouxe consequências terríveis. Então, o primeiro ponto que está aqui, está dizendo assim: as principais causas da cisão, ou seja, cisão de separação. Então, eu vou ler da seguinte forma: as causas da separação do reino. E começa dizendo assim: devido à aliança externa feita por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. O seu reino foi marcado em parte pela paz. O seu trabalho era
o seu trabalho era proteger e ampliar o Estado e conservá-lo uno. O seu investimento era direcionado para a construção, o projeto arquitetônico e grandioso, tais como o Templo, o Palácio e tantos outros que marcaram o seu governo. Contudo, para todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava imposto muito pesado. Olha só, para que ele tivesse êxito naquele projeto dele, ele precisou, como o nosso país está fazendo, trazendo cada vez mais carga de impostos mais elevados sobre nós. E isso não nos agrada. E isso não agradou aquele povo naquela época também, tá? Não agradou. O rei precisava fazer. Da onde ele ia tirar dinheiro? Ele ia tirar dinheiro do povo. Então começou a oprimir o povo ali com os impostos para poder fazer a construção, para poder continuar o projeto dele. Então ele diz, templos e o palácio. Tantos outros que marcaram o seu governo. Contudo, para idealizar todas essas idealizações, tornou-se a realidade, a população pagava mais imposto pesado. Além disso, o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia a obrigação do uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. Então aqui nós já começamos a ver uma das consequências que se tornou o reino dividido. Então, por quê? Porque o povo trabalhava, o imposto comia todo o salário daquele povo e, além de tudo, o povo estava passando por dificuldade. Veja bem, isso seria obediência? Isso seria desobediência? Ou seria uma insensatez do Salomão, do governo? Queridos, preste atenção. Então, quando eu olho para isso aqui, já vejo um povo não satisfeito com o governo. Nós estamos passando dias que qualquer presidente que chegar aí no palácio, nós não vamos ficar satisfeitos com eles. Vocês sabem por quê? Nós crentes hoje somos da seguinte forma, aparecem uns candidatos aí, que às vezes nós cristãos, ao invés de buscar o histórico daquele homem, ao invés de buscar o que aquele homem já fez, não, simplesmente votamos naquela pessoa, sem pedir orientação de Deus, sem pedir, porque, gente, votar é uma coisa muito séria, e nós, evangélicos, precisamos, quando formos votar, chegar nas bocas das urnas, pastor, nós temos que nos orientar com Deus para tomar essa decisão, porque essa decisão tomada vai trazer consequência para o povo. E às vezes, não são poucos, são muitos, pastor Roger, que votam sem conhecer o candidato, que votam sem saber o histórico do candidato e coloca ele lá. Então eu passo a ser responsável pelas consequências que chega. Eu entendo desta forma, e nós precisamos depender cada vez mais de Deus para nós tomarmos decisão cada vez mais favorável ao povo. Então, nós já estamos sendo castigados com o quê? Com escorpiões. Exatamente. Então, dá margem às corrupções. Você sabe por quê? Eu fui ao otorrino. Eu cheguei lá, pastor Roger. Eu disse, quanto é a consulta? Ele virou para mim e falou assim, você vai pagar em dinheiro ou você vai pagar no cartão? Eu falei, por quê? Tem diferença? Ele falou, porque no cartão é 150 e no dinheiro eu faço por 100. Por que ele fez isso?
porque no cartão não tem como ele não emitir nota. O governo vai tomar conhecimento daquilo. E no dinheiro, ele vai embolsar o dinheiro e não vai tirar a nota. É isso que o Francismar está acabando de falar. Os impostos vai nos oprimindo de tais maneira que nós começamos a nos corromper desta forma. Porque isso também é corrupção. Isso também é sonegação de imposto também. Isso é crime. Isso é crime. E nós começamos a fazer isso. E o povo naquela época não estava satisfeito já com Salomão, com essa carga pesada. Ele queria construir o templo, ele queria fazer o templo, ele queria fazer alguma coisa. Eu até penso que aquilo que ele queria até não era mal não, viu? Não era mal não, ele queria construir o templo, ele queria fazer alguma coisa. Mas ele também precisava olhar pelo povo. Ele também precisava olhar pela nação naquela época. Então, meus amados irmãos, olha, o primeiro ponto que nós queremos ver o primeiro ponto que queremos ver são as principais causas da divisão. Por aí já começou o povo ficar insatisfeito. Veja bem, olha agora, subtópico 2, que diz a divisão do reino. Quem pode ler para mim alto? Cadê o menino com o microfone? Quem pode ler para mim alto? Olha, a divisão do reino. Quem pode ler com a voz bem forte aí? O povo pediu para que Roboão diminuísse sua carga de trabalho, mas, ao contrário, seguindo o conselho do jovem e não dos anciões, Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores. As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, o Reino do Norte. Fale para mim, pastor, o que o senhor observou nesse tópico? É que ele queria justamente ser mais importante do que o pai e, com isso, aumentar a tributação, ou seja, algo que ele já deveria ter entendido, que já estava no ápice, já estava no máximo. E como já havia concluído todas as construções, era uma forma de procurar aliviar, entrar na graça do povo e ter um bom reino. E, na verdade, também teve conselhos também de pessoas inexperientes, né? Naquela época, o jovem ele era considerado como pessoas inexperientes, mas era o jovem da sua juventude, né? Então, ficou com receio de dar um não, e com isso, aplaudiu mais a decisão do jovem do que aqueles que já haviam instruído a Salomão e, consequentemente, até o seu pai, Davi. Olha só, meus amados, então está aí o motivo por que os reinos foram divididos, o reino foi dividido. Está aí, o reino foi dividido porque o povo estava descrente, estava desanimado com a taxa de impostos naquela época, e achou quando o filho de Salomão subiu lá no trono, ele falou, opa, agora é a solução, nós vamos nos juntar e vamos até a ele. Aí ele, quando chega até a ele, diz, não, peraí, ao invés de eu aliviar isso aqui, eu já me aconselhei com a minha equipe de jovem, já me aconselhei com aquele que não tem de maneira nenhuma condição de passar um bom conselho, com aquele que não tinha condição, não tinha experiência nenhuma de governar. Aí ele disse, não, vou aumentar os impostos. O povo falou, agora eu não aguento mesmo, agora não tem jeito. Nós temos que romper com este rei. E, infelizmente, 10 tribos se rebelou contra o reino de Roboão. Então, meus amados, está aí a principal causa desta divisão, que foi a carga muito pesada que eles arrumou para eles. Então, fica evidente que
Nós podemos olhar assim e falar desobediência, nós podemos olhar e falar que é outra coisa, porque muitas das vezes você procura crente aí fora, já antigo de evangelho, fala assim, não, o reino foi dividido porque Salomão rumou 400 mulheres, rumou 700 concubinas. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a má administração, tem a ver com aquilo que não estava olhando para o povo. Nós, como eu já disse, nós colocamos um presidente lá em cima, ele não está olhando para nós não, ele não está olhando para nós de maneira nenhuma. Até que esse presidente agora, até que eu estou gostando dele, que ele está dando muito dinheiro, não está? Ele está dando muito dinheiro aí, mas não está fazendo o que é bom para o povo, porque quando ele sair daí, o buraco está enorme no caixa do governo. Então, meus amados, qual foi o motivo da divisão? Foi o homem tomar conselhos com pessoas que não estavam capacitadas para isso? Qual foi o motivo da divisão? Foi a insensatez do homem de dizer assim, olha, presta atenção, eu preciso ser melhor do que meu pai, eu vou ser melhor do que meu pai. Então, quebra aquele paradigma que diz, olha, o reino foi dividido porque Deus botou Salomão lá e ele arrumou 300 concubinas, 400 esposas por aí. Não, nada disso, eu vejo desta forma. Vamos passar para o outro tópico, eu tenho pouco tempo e a lição é muito gostosa. Então, o primeiro tópico você já entendeu, já vai sair daqui entendendo que o reino foi dividido porque o rei estava administrando mal. Vamos ver aqui agora os erros de Roboão foram o seguinte, as repetições dos erros de Salomão, seu pai. Diz assim, ao tomar conselho com os anciões e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, não dos idosos, não daquilo. Interessante que eu cheguei aqui de manhã, o irmão fez um questionamento comigo, falou assim, olha, eu não tenho muito conhecimento. Eu digo, olha, você não pode até não ter conhecimento semelhante àquele conhecimento que Paulo fala, que o conhecimento desse mundo é o quê? Esterco. Mas você tem experiência de vida, você tem conhecimento sim. E esses anciões aqui tinham muita experiência de vida, experiência de governo, já tinha passado por muitos governos, igual eu já passei pelo governo militar, já vim de lá, já vi o impeachment do homem, já passei por tudo. Então, ele decidiu aconselhar com quem? Com a juventude que não tinha experiência nenhuma de governo. Então ele diz assim, ó, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estava. Olha, total despreparo para ocupar a posição que ele estava. Será que eu fico pensando aqui, será que isso foi mais um erro do rei Salomão que não preparou esse rapaz? Será que foi? Será que foi um erro? Porque naquela época a monarquia ali precisava preparar o sucessor. Parece que aqui aconteceu como aconteceu lá com Josué, não é verdade? Lá com Josué também não preparou um sucessor para ele. Não preparou um sucessor como Moisés preparou Josué e assim sucessivamente. Terminou uma época ali. E aqui me parece que o pai negligenciou esse rapaz e não preparou ele, não tinha preparo nenhum para exercer essa função. E aí diz aqui, olha, despreparo. O conselho dos anciões dizia que a solução, olha só, o conselho dos anciões dizia que a solução do problema era as 10 tribos. O que pedia? O conselho dos jovens, dos anciões seria, olha rei, o senhor precisa simplesmente ceder aquilo que essas 10 tribos estão questionando. Se o senhor ceder, tirar um pouquinho, agradar eles um pouquinho, nós vamos continuar sem esse problema. Nós vamos acabar com este problema. E às vezes, amados, no nosso dia a dia, nós passamos momentos desta forma.
Às vezes nós precisamos dar um passo atrás para depois dar 2 passos para frente. Porque senão nós vamos bater de frente, e bater de frente sempre traz consequências piores. Traz consequências piores. Então os anciões chegou e disse: olha, ei, Roboão, você faz o seguinte, meu caro. Você faz o seguinte, você dá as 10 tribos, é isso que eles estão questionando, e acaba com este problema. Olha só, olha aqui, eu fico até rindo, olha só, pediu que ele desse, aqui diz assim, olha, isso, e o problema, veja bem, o conselho dos anciões dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pedia. Isso significava desacelerar o projeto de expansão do desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim uma ruptura. Olha só, ele teria que desacelerar. Ele teria que desacelerar. Eu quando assumi a igreja aqui, eu fui até nosso pastor e pedi para que ele me desse autoridade para que eu melhorasse essa igreja. Reformasse isso aqui, pelo menos reformar. Francismar mesmo, nós conversamos sobre isso. Pelo menos melhorar isso aqui. Eu sei que é uma construção de um templo aqui agora é quase viável com essa pandemia, com essa situação econômica que nós estamos vivendo. Ele disse assim: pastor, aguarda que eu vou pensar. Eu estou aguardando. Eu não vou bater de frente, não. Eu não vou bater de frente, não. Porque bater de frente sempre tem consequência. Eu estou orando a Deus. Eu estou orando a Deus. Deus, toca no coração do nosso pastor. Abençoa o nosso pastor para que ele nos dê condição de fazer isso. Mas ali naquele momento, olha só, os anciões trouxe a solução do problema, trouxe a solução para não acontecer o que estava acontecendo, mas o rapaz, os rapazes não quis, né? O rapaz não quis. Então veja bem, os conselhos dos anciões. Agora aqui, os mais maus conselhos dos amigos de Roboão. Ao seguir os conselhos do jovem, Roboão assinou a sua própria sentença. Assinou a sua própria sentença. Quando ele pegou, disse assim: não, os meus amigos, eu convivi com meus amigos, nós crescemos juntos, eu confio nos meus amigos, mas esses amigos deles não tinham solução para o problema. Não tinha solução para o problema. O problema seria acalentar pelo menos a momento, desacelerar pelo menos o momento a rebelião que estava para acontecer. Mas os amigos tinham dado outro conselho. Então veja bem, a seguir o conselho do jovem, Roboão assinou sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram e sobre o domínio ficaram apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. Roboão deu ouvido aos más conselhos e isso o levou à ruína. Vocês estão vendo o tanto de coisa que tem aqui com a ruptura das tribos? Então, amados, entenda que o que levou à separação foi simplesmente o descontentamento do povo com as taxas de imposto que estava sendo cobrada. Olha, preste atenção nesse tópico aqui, o tópico 3 desse capítulo, desse capítulo, do tópico 2. Aqui, diz assim: o cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê, você sabe de quem? De nós mesmos. Ficamos à mercê de nós mesmos. Você sabe por quê? Eu sou orgulhoso, eu sou o pastor da igreja, a coisa tem que andar como eu quero. Não, meus amados, eu tenho os anciões aqui para poder me aconselhar com eles. Depois que eu me aconselho com os anciões, com os meus pastores aqui, com a minha liderança aqui, eu levo até a Deus e Deus confirma, e assim a obra do Senhor será feita. Mas para que isso aconteça, eu preciso deixar de ser orgulhoso.
Eu preciso deixar de ser orgulhoso. E é fácil a gente notar as pessoas, quando sobe aqui, a gente vê o orgulho das pessoas. É fácil. Então diz assim, olha, o centro de nossa vida, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos a discernir entre o bem e o mal. E assim foi com Roboão. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Isso é muito sério. Precisamos olhar cada vez mais para isso aqui, porque, olha só, porque o orgulho é bicho destruidor, viu, Flávio? O orgulho é bicho destruidor. Eu vejo, eu não sei vocês, eu vejo no nosso governo hoje, orgulhoso. Outro dia, eu vi uma entrevista dele, onde ele mandou uma repórter calar a boca. Para mim, aquela resposta dele assim, ele disse assim, cala a boca. Para mim, aquilo ali, ele estava dizendo, quem manda sou eu. E esquecendo que quem colocou ele lá foi o povo. Para mim, eu vejo ali um tom de orgulho ali naquele homem. Havia necessidade dele, um chefe de Estado igual ele é, um chefe de um país igual ele é, ele fazer daquele jeito? Porque a repórter apenas questionou que ele nunca usa máscara. Ele nunca usa máscara. E ele mandou ela calar a boca. Eu vejo a pessoa orgulhosa, uma pessoa que não gosta de ser questionada, uma pessoa que, se você, como diz lá no meu estado, lá no Goiás, pisar no calo dele, ele fica verdadeiramente violento, ele fica verdadeiramente um homem furioso, e eu acredito que esse tipo de homem, para governar, não tem conhecimento, não tem. Então, precisamos prestar atenção cada vez mais neste ponto. Com quem que você está se aconselhando? Com quem que você está aconselhando? Isso acontece muito nas relações de casamento. A mulher briga com o marido, vai para o salão de beleza, chega lá e desmancha tudo ali na presença ali. O que ela vai receber? Ela vai receber a resposta seguinte, larga dele, rapaz, deixa você beijar, larga dele. Larga. Então, eu tive um pastor que ele me contou uma coisa que eu fiquei a pensar. Ele chegou, diz ele que tomou um ônibus, sentou perto de uma senhora ainda jovem, e aquela senhora jovem, ali quieta, aí ele cumprimentou ela, aí ela virou e falou assim, eu estou aqui, mas eu estou me moendo de raiva. Eu estou saindo daqui agora, indo para matar a amante do meu marido. Aí ele falou, é mesmo? É isso? É. Aí ele falou assim, mas você já pensou o que acontecerá depois? Você já pensou o que vai acontecer depois? Você faz o seguinte, você vai lá, mata esta mulher, que é a suposta amante do seu marido, ela vai para o cemitério, você vai para a cadeia, não é verdade? Você vai para a cadeia, não é verdade? E ele vai ficar fazendo o que aqui? Então você deveria pensar um pouco mais. Você deveria pensar porque se você estiver aqui junto a ele, você pode contornar a situação. Mas se você estiver na cadeia, ele vai arrumar outra, com certeza. E o que vai adiantar isso para você? Gente,
Diz ele que antes de chegar na parada, a mulher disse assim: você sabe que eu não vou fazer mais nada, eu vou voltar para casa. E se ela pegasse outra pessoa, se ela pegar, vai lá e mata, vai lá e mata, vai lá e mata, vai lá e mata. Gente, a desgraça estava arrumada. Mas graças a Deus que ela pegou um homem de Deus ao lado dela e deu um bom conselho para ela. Porque às vezes ela não teria pensado daquela forma, né, pastor? Não teria pensado daquele jeito. Com a ira que ela estava dentro dela, cegou o entendimento dela, cegou o entendimento dela, a fissura dela era só ir lá e matar. E as consequências depois? Precisamos saber com quem que nós estamos nos aconselhando. Quem é que você está ouvindo? Quem é que está fazendo a sua cabeça? É gente preparada? Hoje nós não valorizamos mais os idosos. Não. Os idosos hoje passou. A nossa juventude hoje não olha mais, pastor, para os idosos, não. O Flávio é professor de matemática, não é isso, Flávio? Você conhece aquela prova que a gente tirava das contas, prova dos 9? Quem é que lembra dessa? O pastor Roger lembra, o Proximar lembra, a irmã lá lembra. Está vendo? O professor de matemática hoje não sabe o que é aquilo. Não sabe por quê? Ele está vivendo uma era diferente da nossa. Naquela época nós não tínhamos calculadora. Naquela época nós não tínhamos um celular que dá os resultados todinho para você. Não. Naquela época você pegava, fazia a continha de matemática. Opa, vou ver se está certo. Eu vou tirar a prova dos 9 aqui para ver se está certa. Como é que nós podemos viver desta forma? Nosso professor aqui disse: bom, eu não me lembro bem dessa conta, não. Eu questionei também com um rapaz que terminou de fazer direito, né? Terminou de fazer direito, passou na prova da OAB. Eu digo: meu querido, tira a prova dos 9 dessa conta aqui. Ele disse: que é isso, rapaz? E dá certo, não dá, pastor Roger? Dá certo. Se você tirar a prova dos 9, a conta, para saber se a conta está certa, ela dá certo. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Isso é experiência, gente. Isso é experiência. O mundo vai mudando, mas eu quero dizer para você, a ordem das coisas continua. Quem tem mais vivência aqui? Flávio é um garoto, um menino novo. Quem tem mais vivência aqui, eu ou ele? Tem situações que eu vivi que ele não viveu ainda. A gente conversando sobre palestras para faixa etária de idade, eu digo: olha, eu não gosto muito de ir em palestra para a minha idade, com um garoto de 15, 16 anos. Ele tem muito conhecimento hoje, porque estuda muito, faz muitas faculdades, mas o meu problema ele não conhece, pastor. O meu problema ele não conhece. Não viveu ainda. Porque quando você pode até ler o problema, você pode até conhecer o problema, mas você não viveu, você não tem aquela experiência. Olha, a experiência de criar filho é uma. E a experiência de ser vovô é outra. Ser vovô é outra. Então, quem é que está fazendo a sua cabeça? Quem é que está te aconselhando? Porque a cada dia, cada instante, a cada tempo que nós vivemos, precisamos entender isso. Eu peguei uma situação sobre esse negócio de casal, né? Uma colega. Aí tinha uma pessoa que falava assim: separa dele, tudo. Eu falava, aí eu sou mulher, depois eu falei para ela: separa não, filho. Olha isso. Não. Eu falei: segundo a Bíblia, tudo que Deus uniu, não se separa. Então você tem que tentar contornar essa situação. Aí eu fui falar para ela as consequências. Se você separar aqui hoje, você vai ter consequências assim, assim, assim.
Você sabe por que você falou desse jeito? Você sabe por que você se expressou desse jeito? Você sabe por que você se aconselhou desse jeito? Porque você tem a palavra de Deus no seu coração. Simples isso. Porque na sua idade que você está, se você não tivesse Deus no seu coração, o seu conselho seria outro, como é o dos outros. Só fala, separa. Só fala, separa. Só fala, separa. Bom, gente, deixa eu passar por outro tópico aqui. Então nós entendemos, agora nós vamos passar aqui a pontuar, a pontuar aqui o pecado de idolatria. Olha só, gente, isso aqui é tremendo, isso aqui é tremendo. Tópico 3, o reinado e a idolatria de Jeroboão. O reinado e a idolatria de Jeroboão. Olha só, naquela época da rebelião ali, ele já era líder daquela, já comandava aquela liderança. Então ele aproveitou a oportunidade e se tornou rei. Aproveitou a oportunidade e se tornou rei. Cadê o microfone? Leia para mim aí o primeiro subtópico aí. A rebeldia de Jeroboão. Cadê o microfone? Quem pode ler para nós? Ajuda aí, gente, hein? Ajuda aí. Vamos ver aqui a rebeldia de Jeroboão. Olha só a rebeldia dele. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim, foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou de seu trabalho e o nomeou chefe dos servos da casa de José. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele e Aías, o profeta, lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Interessante, pastor, que observa aqui, no começo, quando Deus chamou Salomão, ele não pediu a morte dos seus inimigos. Mas aqui agora ele já era outro homem, viu? Aqui agora ele já era outro homem. Aqui agora ele já era outro homem, ele já tentava matar quem? Aquele homem que ele agradou do trabalho daquele homem, aquele homem que ele nomeou como líder sobre a liderança ali. Agora ele tenta matar. Olha aqui. O profeta comunicou o quê? Deus havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso. Sem sucesso. Agora, eu vejo esse líder aproveitando da situação e assumindo este reinado. Vamos lá para o ponto 2. Meu tempo está acabando. Ponto 2 diz: Jeroboão, o primeiro rei do norte. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel. E estabeleceu o seu trono em Siquém. Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para adorar pudesse promover uma reunificação do reino. Olha só, agora eu sou rei, eu sou rei, mas eu tenho medo, eu quero abraçar, eu quero dominar, eu quero ter o domínio, eu quero quero que vocês façam a minha vontade, não a vontade de vocês. Eu não estou dando liberdade, eu não estou dando livre-arbítrio para vocês. Eu preciso fazer alguma coisa que esse povo fique perto de mim e não retorne de onde eles vieram. Queridos, preste atenção numa coisa. A gente às vezes, eu mesmo, às vezes a gente cria os filhos da gente
e quer que eles andem conforme a gente quer, não é verdade? É ou não é? É, ué, a gente quer. E isso não é bom. Nós devemos orientá-los, nós devemos aconselhá-los, nós devemos mostrar para eles o que é bom, mas não ficar naquela fissura de abraçar os filhos. Quantas e quantas noites, às vezes, eu ficava esperando a minha filha, Daniele mesmo, eu pagava, olha, moça já, pagava a van para levar ela na faculdade, pegar ela em casa, levar na faculdade, trazer da faculdade. Pastor, eu ficava, chegava o Zezinho, que passou 5 anos levando ela, o Zezinho, ele chegava na porta, eu entregava ela ao motorista da van, ele levava para a faculdade, e quando voltava, ele me entregava ela. Ah, meu filho, isso é sofrer demais. E com certeza ele é uma outra que estava sofrendo. Ele estava sofrendo, ele não estava confiando em Deus, ele não estava confiando mesmo. Eu acho que já era um erro dele ali, já não confiar em Deus. Ai, esse povo vai voltar, ai, esse povo vai me trair, ai, esse povo não vai ficar aqui comigo. E isso começou a levar ele a pensar, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque a semente do pecado é plantada no nosso coração. E se você der lugar, ela vai acontecer o quê? Ela vai germinar, ela vai nascer. Ela vai nascer. E aí ele começa aqui, ó, né? E ele começa aqui. Ele começa aqui dizendo, olha, veja bem, ele começa aqui dizendo, após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei das tribos de Siquém, e temendo a peregrinação dos judeus ao templo de adoração, pôde promover a reedificação do trono. Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração com o bezerro de ouro. Agora, isso aqui me chama muita atenção, pastores. Será que foi a idolatria de Salomão ali que levou ele a isso? Pastor Roger, porque esse homem estava ali junto com Salomão, um homem escolhido de Deus, Agora, por que será que ele falou assim, bom, eu vou fazer um bezerro aqui, que esse povo gosta disso? Por que será? Fale, pastor. Porque ele conviveu com o rei Salomão. Mas eu acho que Salomão, naquela época, quando passou por aquela idolatria com Jezebel, com aquele negócio todo ali, será que é isso que desviou o rapaz? Isto e o tempo que ele ficou no Egito. Ele demorou muito tempo no Egito. Sim. Ele trouxe isso do Egito e agora implantou. Olha só como eu instiguei o pastor aqui a trazer para nós. O que acontece? Ele, quando fugiu, que Salomão tentou matá-lo, ele fugiu para o Egito. E lá no Egito eram outros deuses. Aquele Deus que ele aprendeu com Salomão já começou a ser destruída na mente dele quando Salomão casou com Jezebel. Quando ele começou a praticar aqueles cultos a Baal, né? Aqueles cultos a Baal ali. Quando ele começou a praticar aqueles cultos a Baal, eu acho que aquilo ali já começou a destruir a mente dele. E quando ele fugiu para o Egito, acabou. Quando ele voltou, que assumiu, eu estou com medo desse povo voltar. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 2 bezerros de ouro, vou fazer uma igreja aqui, a outra ali, para esse povo adorar. O pecado da idolatria. Gente, não deixe que o seu carro novo, seja um Deus para você. Não deixe que o seu esposo seja um Deus para você. Não deixe que o seu filho seja um Deus para você. Não deixe que nada ocupe o lugar de Deus no seu coração. No caso dele aqui, foi o medo de perder o reinado dele. Foi o medo de perder a posição que ele adquiriu. Ele se transformou aquela posição como um Deus. E nós temos hoje muitas pessoas, dentro da igreja mesmo, pastor Francismar, tendo uns deuses diferentes.
Eu sempre conto. Tinha um presbítero que congregou comigo um tempo, e ele tinha uma mulher formosa, bonita, a mulher dele. E teve um outro presbítero que congregava comigo, viajou, foi fazer missões aí no Nordeste e deixou a esposa aqui. E a igreja estava mantendo ela, nós tínhamos lá uma situação até boa, e a igreja lá estava mantendo ela, a gente levava a cesta, a gente levava uma assistência para ela todos os meses. E um dia ele chegou para mim, esse presbítero chegou para mim e falou assim: rapaz, eu sou o seguinte, nós fomos lá na casa dele, da casa da mulher levar as coisas, ele foi comigo. Aí eu sou o seguinte, pastor, se Deus me mandar para o Nordeste, Ele tem que providenciar uma maneira para que a minha esposa vá comigo, senão não vou. Senão não vou. Falei, irmão, o senhor está equivocado. Bom, passou um tempo, ele sumiu da igreja. Sumiu. Liguei para ele, não atendeu. Quando foi um dia, ele chegou na igreja, sentou lá atrás, ficou lá. Quando terminou o culto, ele já veio chorando. Aí eu falei, o que foi, meu filho, que aconteceu? Disse, pastor, aconteceu uma desgraça. A minha mulher arrumou outro. Eu olhei e falei, meu Deus, esse homem não era aquele que diz que se o Senhor mandasse ele para um lugar, ele não ia ser a esposa dele, e agora acontece isso. E eu olhei e digo, meu Deus, esse homem, naquele momento, o Deus dele era a mulher. E nós não podemos viver dessa maneira. Primeiramente Deus, depois a nossa família, depois a igreja. E o Deus de aqui agora de Jeroboão era aquela posição que ele ocupava. Era aquela posição que ele estava. Então, meus amados, veja bem que nós precisamos a cada dia olhar bem com os olhos da fé para os conselhos que recebemos. Para aquilo que falamos. Olha só, deixa eu terminar. Vamos ver as consequências desse pecado? Vamos ver as consequências? Quem é que está com o microfone? Vai lá, Janaína. Consequências da idolatria. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não admite dar a sua glória a outrem. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. É simplesmente isso. O pecado da idolatria separa o homem de Deus. Agora, Francismar, explique por que separa o homem de Deus. Da idolatria. Nós podemos amar a dois senhores? Quando eu passo a praticar o pecado da idolatria, eu tenho que esquecer um senhor. Eu tenho que deixar de amar um senhor. É ou não é? Quando eu passo a praticar o pecado da idolatria, Deus vai ficar em segundo lugar ou não vai, pastor Roger? Sim, Janaína. E também nesse caso, porque também eu não vou ter tempo para Deus. Se eu estou com a idolatria no meu coração, consequentemente eu vou estar esquecendo de adorar a Deus, né? Porque não vai ter espaço para que eu possa adorar Ele. Eu vou estar muito envolvido com outras coisas e Deus sempre vai ficar no segundo plano. Isso vai causar o quê? Separação de você e Deus. Porque você vai começar a amar mais a outra coisa, ou a outra pessoa, ou o esposo, ou o filho,
Bom, terminando, meus amados, eu vou ler a conclusão. Vou ler a conclusão aqui que diz o seguinte: enquanto Jeroboão praticou idolatria de forma direta, Roboão envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz a mesma danosa consequência. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, ou seja, ele amava ele mesmo. Ele amava ele mesmo. Ele amava simplesmente a ele, né? Simplesmente a ele. Estava acima de Deus, a vontade de Deus. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselho com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir. Ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. Gente, nós às vezes não gostamos de ouvir a verdade. Não. Eu disse a verdade para uma pessoa ontem e ele brigou comigo, viu? Brigou comigo. Brigou comigo. Brigou. Uma pessoa muito chegada a mim. Eu disse uma verdade pura. Em questões financeiras. E a pessoa não a gostou, não. Não gostou, eu senti que ela não gostou. Depois ele deu aquele feedback assim, meio assim esquisito. Eu digo, bom, vou deixar para lá, porque não vai chegar no lugar agora. Vai ter que sofrer bem mais. Vai ter que sofrer bem mais, viu, pastor Roger? Vai ter que sofrer. Quando a pessoa faz isso com você, você tem que deixar para sofrer. Você recua e espera mais um tempo. Espera mais um tempo. E eu errei muito de ter essa pessoa, mantendo essa pessoa na oposição, que ele achou que ele deveria, que ele poderia continuar sem mim. Sem mim. Eu me recuei, tem 1 ano e pouco isso, e a pessoa está indo para a ruína. Está indo para a ruína. E ontem, quando eu falei, a pessoa não gostou. E a gente precisa estar atento a isso. Eu recuei, falei, ainda não é hora, pastor. Ainda não é hora. Porque um coração duro sofre bem mais, viu? O coração aquebrantado, Deus não aguenta um coração aquebrantado. Agora, eu quero perguntar para você. Qual foi a postura de Roboão diante do pedido do povo para diminuir a carga de trabalho? Quem pode responder para mim? Gente, está claro. Quem pode responder para mim? Os professores não, né? Quero alguém aí de fora. Quem pode responder para mim? Não é Jeroboão, não, é Roboão. Roboão. Ninguém? Olha, qual foi a postura de Roboão diante do pedido do povo para diminuir a carga? O que foi que ele respondeu? Vai lá, lê para mim aí, lê para mim aí, pastor. Olha, qual foi? Lê aí para mim, Flávio. Lê para mim, Flávio.
Bom, eu vou responder aqui mais resumidamente, para que vocês entendam. Qual foi a postura de Roboão diante do pedido do povo para diminuir o carga de trabalho? Ouviu o conselho dos jovens e tornou o trabalho do povo ainda mais pesado. Ouviu o conselho de pessoas erradas e tornou, ou seja, trouxe mais sofrimento para aquele povo. Segunda questão, o que acontecer, o que pode acontecer ao ser humano na ausência de sábios conselhos? Quem pode responder? Vou responder para vocês. Sim, é o declínio espiritual, moral, né? Declínio espiritual, moral. Aqui diz assim: a falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Quarto lugar, qual rei mandou construir, isso é fácil, viu gente? Qual rei mandou construir 2 santuários de adoração idólatra? Jeroboão. Qual foi a principal causa da desgraça do povo de Israel? Idolatria. Quem era o ídolo de Roboão? Ele mesmo. Olha, gente, eu digo para vocês, vocês podem não ter pegado 100%, mas pelo menos 70% vocês vão sair daqui, vocês vão sair daqui afiados nesta lição. Como eu disse para vocês, cada lição tem 3 tópicos, que vocês não precisam aprender outra coisa, precisam aprender esses 3 tópicos que eu falei para vocês no início aqui da nossa lição. Quais são eles? Quais são eles? Alavancar, ou seja, apontar as principais causas da divisão. Nós já sabemos. Segundo tópico, apresentar as falhas e as más decisões de Roboão. E a terceira, pontuar os pecados de idolatria. Esta é a lição de hoje. Eu estou entregando, faltando 2 minutos. Amém? Pastor Flávio. A paz do Senhor mais uma vez, irmãos. Amém? Vamos lá. Relatório da Escola Bíblica Dominical, domingo 11 de julho de 2021. Classe Cordeirinhos de Cristo. Amém. Cordeirinhos de Cristo matriculados 11, ausentes 2, presentes 9, visitantes não houve, total de assistentes 9, Bíblias 4, revista 9, oferta R$ 2,50. Tivemos 82% de presentes. Classe Guerreiros de Cristo. Amém. Esqueceram de bater as palmas. Matriculados 27, ausentes 9, presentes 18, visitantes 3. Total de assistentes 21, Bíblias 20, revista 17, oferta R$ 30,25. Tivemos 66% de presentes.
Classe Amigos de Deus. Amém. Matriculados 7, ausentes 2, presentes 5, visitantes 1, total de assistentes 6, Bíblias 1, revista 6, oferta R$ 2,00. Tivemos a porcentagem de 85% de presentes. Classe Geração Vida, matriculados 16, ausentes 9, presentes 7, visitantes nenhum, total de assistentes 7, Bíblia 6, revista nenhuma, oferta nenhuma. Tivemos aí 43% de presentes. Total geral, matriculados 61, ausentes 22, presentes 39, visitantes 4, total de assistentes 43, Bíblias 31, revistas 33, oferta R$ 34,75. Nós tivemos nesta manhã 64% de presentes. Amém? Deus abençoe.